Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula de Geografia para o 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Antes de começarmos a aula, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar, correto, professor? Correto, legal. Habilidade na tela, já podem aí tirando um print enquanto o professor faz a leitura junto com os profs. Analisar os tipos de produção do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, sistema de posicionamento global e cartografia digital. E relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. A unidade temática será formas de representação e pensamento espacial e o objeto de conhecimento, fenômenos naturais, sociais, representados de diferentes maneiras. E aí, para introduzir a aula de hoje, não percam o foco, vamos assistir um vídeo sobre o sensoriamento remoto. Preste atenção no vídeo. Olá, meu nome é Luiz Guarino e agora vamos entender um pouco mais sobre sensoriamento remoto. O termo sensoriamento se refere à obtenção de dados e o termo remoto significa a obtenção desses dados à distância, ou seja, o sensor não tem contato físico com o objeto ou a área sensoriada. O Brasil é campeão mundial em incidência de raios. No nosso país caem mais de 50 milhões de raios por ano. E a explicação é geográfica. É o maior país da zona tropical do planeta. Área central, onde o clima é mais quente e, portanto, mais favorável à formação de tempestades e de raios. A partir da Estação Espacial Internacional, a ISS, que encontra-se em órbita baixa, entre 340 e 353 quilômetros de altitude, é possível observar fenômenos que acontecem na Terra. Neste vídeo, podemos ver uma tempestade observada a partir da ISS. A ISS é um laboratório espacial completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 1998 e acabou oficialmente em 8 de junho de 2011 na missão STS-135. Você sabia que a ISS pode ser vista da Terra a olho nu? Acesse este site que aparece no vídeo e verifique quando a ISS passará por sua cidade. Subindo um pouco mais, a aproximadamente 36 mil quilômetros de altitude, estão os satélites geoestacionários. O sistema de imageamento através desse tipo de satélite é fundamental para a meteorologia mundial. Atualmente, 2 satélites GOES, leste e oeste, e um satélite Meteosat, realizam o imageamento de toda a Terra, sendo que cada um desses satélites é capaz de visualizar cerca de 1/3 da superfície terrestre. A América do Sul é monitorada pelo GOES Leste, responsável pela geração a cada 30 minutos de imagens meteorológicas, disponibilizadas diariamente na internet pelo CPTEC-INPE. Neste vídeo, podemos ver a simulação da órbita de um satélite realizando o imageamento da superfície terrestre. As informações obtidas pelo satélite são processadas e imagens como esta são produzidas. Através de um filtro na frente do sensor do satélite, é possível medir a radiação em comprimentos de onda específicos. Dessa maneira, temos basicamente imagens do canal visível, infravermelho e vapor d'água. Através dessas imagens, é possível detectar os tipos de nuvens, a movimentação dos sistemas convectivos, a temperatura no topo das nuvens, a formação de tempestades, entre outros. Um outro importante instrumento usado para localização e previsão de precipitações é o radar meteorológico. Este tipo de radar é um instrumento capaz de detectar o movimento das gotículas de chuva, além da intensidade da precipitação. O radar meteorológico emite pulsos de radiação eletromagnética, que são refletidos pelas partículas de chuva na atmosfera. A relação entre a intensidade do sinal enviado e recebido, denominada refletividade, é correlacionada à intensidade de chuva que está caindo em uma região. As informações obtidas pelo radar são processadas e imagens como estas são produzidas.
O radar é um instrumento de grande importância na estimativa de precipitação. Além disso, é possível também acompanhar o deslocamento dos sistemas e, quando necessário, enviar alertas. Quanto maior a refletividade, maior a probabilidade de precipitação. As cores na imagem representam a refletividade. A cor amarela representa maior refletividade, a verde menor e a azul menor ainda. É importante informar que as informações dos radares usadas pelo CPTEC são obtidas a partir de convênios de parcerias com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Diversas são as aplicações de sensoriamento remoto, onde imagens de satélite e de radares meteorológicos são utilizadas. Em meteorologia, são utilizados na previsão do tempo e clima, acompanhamento de mudanças atmosféricas, controle de poluentes, medição de efeito estufa, monitoramento de áreas florestais para detecção de queimadas e outras formas de desmatamento. Na defesa civil, são usadas para previsão de catástrofes naturais que permitem a tomada de medidas preventivas. Também são usadas no planejamento e acompanhamento de culturas agrícolas, no planejamento e monitoramento do crescimento urbano, e também em usos militares, tais como espionagem, acompanhamento de movimentação de inimigos e planejamento estratégico do posicionamento de tropas. Bom, é isso aí, né? Então o vídeo aí deixou bem claro, né, como nós utilizamos no nosso cotidiano, né, o funcionamento dos satélites, né, através do sensoriamento remoto. Então é importante retratar isso. Todos os países, no geral, eles acabam utilizando de alguma maneira as informações de satélites. Mesmo não tendo satélite, o país ele pode comprar essas informações dos países que detêm, né, esse processo aí. O Brasil tem satélites, né, mas mesmo com o número baixo, né, de satélites que nós temos aqui, ele precisa pegar certas informações que devem ser compradas de países que têm aí maior número de satélites. Tá? Vamos ver aí o que é os satélites de observação da Terra? Então vamos lá para a próxima tela. Os satélites de observação da Terra são plataformas com a estrutura básica citada lá no vídeo, né, e que tem como instrumento principal um sistema sensor capaz de produzir imagens da superfície da Terra em várias bandas simultâneas. Neste caso, o imageador orbital, que está lá no satélite, funciona basicamente como a câmera digital que analisamos e com as adaptações necessárias para gerar imagens em muitas bandas. Então, basicamente, o satélite ele trabalha, né, com localizador de imagens e através de cores, né, que é chamado aí de bandas, o computador vai transformar essa geração de imagem através de cores para as imagens que nós utilizamos aí no nosso cotidiano, tá certo? São milhares de satélites que estão em órbita, né, e esses satélites passam informações de diversos tipos, né, principalmente nessas questões aí de processos naturais, como meteorologia e até desastres naturais, para tentar, né, não é uma certeza, uma antecipação de algum processo, né, de tornado, principalmente que acontece no hemisfério norte, ou de chuvas mais fortes, que pode ocasionar aí desastres no nosso espaço, tá certo? Tem aqui a imagem do primeiro satélite lançado, né, no espaço, o Sputnik 1, né, essa imagem aí, na realidade, é uma foto de uma réplica do Sputnik, que está colocado lá no espaço, no Museu, né, Nacional do Ar e do Espaço, lá em Washington, nos Estados Unidos. É interessante que o satélite é soviético e está lá, né, demonstração nos Estados Unidos. Ele foi lançado em outubro de 1957, e aí ele orbitou na Terra durante 3 semanas, até as baterias, né, morrerem, né, e depois de 2 semanas, mais ou menos, ele entrou aí no espaço da Terra, né, na atmosfera, e se desintegrou por completo, como acontece, né, com boa parte, né, desses materiais que ficam vagando aí no espaço da Terra. Certo, professor?
Professor Antônio, eu fiquei pensando aqui nas imagens, né, de satélite, as imagens de previsão do tempo, e são imagens que você, galerinha, todos os dias você pode ver nos jornais. Manhã, tarde, noite, né? Muitas imagens que passaram no vídeo, vocês enxergam na televisão, junto com o papai e com a mamãe, quando eles vão ver a previsão do tempo, para sair no outro dia bem cedinho para ir trabalhar. E, muitas vezes, a gente vê uma previsão ali que pode ser que vai ter sol, aí amanhece frio, professor Antônio. Aí a gente diz assim, mas eles erraram a previsão do tempo. Aí não houve erro, né, professor Antônio? Porque os satélites estão captando toda a movimentação da Terra, todas as frentes frias, né, os tornados que acontecem ali no mar, que influenciam também com o clima. E a natureza pode mudar, né, professor? Nós temos aí uma previsão, uma visão do satélite, mas a natureza pode mudar. E aí nós temos aí a percepção de que houve um erro. Mas, na verdade, não foi, né? Na verdade, depende muito da massa de ar, né? Então, se uma massa de ar quente prevalece em cima de uma fria, vai desviar, né? Então, quando há é por isso que fala previsão do tempo, né, professor? Não é certeza do tempo. Então, mesmo com toda a tecnologia que se tem aí, bem avançada, né? Se a gente comparar, né, a previsão meteorológica de 10 anos atrás, né, ela errava muito mais do que hoje. Mas a gente depende também de fatores naturais aí para, né, se concretizar isso. Então, muitas vezes vai falar que vai chover em São Paulo e não chove porque essa massa carregada ela acabou sendo desviada para outro local. Tá? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver uma foto, né, por sinal, a primeira foto que foi lançada aí para a televisão. Isso aí em 1º de abril de 1960, apesar de ser uma data do dia da mentira, não é mentira, é uma verdade. Ela veio do satélite Tirus-1, né, que é um satélite dos Estados Unidos, é também um satélite meteorológico, né? Então essas primeiras fotografias aí forneciam o quê? Dados dos sistemas nas nuvens, né, para o quê? Para essa previsão meteorológica. Então já na década de 60, já até, né, no final da década de 50, já tinha essa questão aí de se passar a previsão meteorológica, mas a porcentagem de erro era de cima de 80% naquela época, porque os dados não eram tão precisos como são hoje. Mesmo tendo dados precisos hoje, também acontecem os erros, porque é como nós falamos aqui, né? Existe uma previsão do que vai acontecer no dia seguinte. Você pode prever daqui a um século, através dessas imagens e do movimento das massas de ar, né? Mas não quer dizer que vai ser uma certeza tudo que for falado nesse período aí. Printem a tela aí rapidinho, né, que vai mostrar aí os mapas do observatório da NASA. Quero agradecer aí, né, a presença de todos e a participação no chat. Obrigado, professor, por mais essa participação. Legal, galerinha. Avaliem a aula no final, não esqueçam. Continue estudando durante o dia e bom trabalho para os profs. Até a próxima aula. Tchau.